Olá, prezados alunos, vamos para a nossa primeira aula do componente curricular Higienização de Estabelecimentos Assistenciais à Saúde. Então, vamos lá para a introdução desse componente. Então, os objetivos de aprendizagem dessa aula, ou seja, ao final dessa aula, o que é que vocês precisam aprender? Vocês precisam entender a importância e o objetivo da higienização em serviços de saúde. Vocês precisarão compreender a definição de higienização, a definição de limpeza, desinfecção e esterilização. Vocês precisarão entender os procedimentos que devem ser adotados para evitar a infecção e também precisarão conhecer a classificação das áreas em serviços de saúde, que são 3, certo? Bem, então esse componente curricular, que é a higienização em serviços de saúde, ela é o componente curricular mais importante desse curso de higienista em saúde, tá? Então, por que estudar a higienização de serviços de saúde? Ou seja, por que esse componente, por que essa disciplina ela é tão importante para a formação de vocês? Então, o primeiro motivo é que a higienização adequada, a técnica adequada de higienização dentro do serviço de saúde, uma técnica que vai atender à legislação vigente, que vai seguir um procedimento padronizado, ela vai evitar a disseminação de micro-organismos, ou seja, a disseminação de vírus, de bactérias, de fungos, né? E nos ambientes, e isso vai, essa prevenção ela vai proteger tanto o paciente, como vai também proteger o profissional que vai atuar dentro desse serviço, ou seja, vai proteger o enfermeiro, vai proteger o nutricionista, o médico, né, o auxiliar de serviço geral, o técnico, ou seja, as pessoas que convivem naquele ambiente. Então, de forma geral, o objetivo principal da higienização em serviços de saúde é prevenir a disseminação de micro-organismos, tá? É priorizar a segurança biológica, a segurança do paciente e também a segurança dos profissionais que vão atuar naquela área. Bem, e a higienização ela é extremamente necessária, por quê? Porque um ambiente, quando ele não é higienizado, ele fica sujo, né? E um ambiente sujo, com matéria orgânica, um ambiente com poeira, um ambiente com detritos, ele vai favorecer a proliferação de micro-organismos, ou seja, seres vivos que são microscópicos, ou seja, eu não consigo ver ao olho nu, tá? Que são os fungos, as bactérias e os vírus, eu não consigo vê-los apenas a olho nu, eu vou precisar de um microscópio, de um aparelho para poder visualizá-los, ou seja, eu posso não ver, mas eles estão ali, eles existem e podem estar contaminando o ambiente e estar causando uma doença para mim ou para um paciente, tá? O ambiente sujo também, alunos, ele além de favorecer a proliferação de micro-organismos, ele também vai favorecer a proliferação de pragas, que são os roedores e também os insetos, tá? Então, por isso que a importância da higienização, porque pode propagar, né, o desenvolvimento do ambiente propício ao aparecimento de todos esses de pragas e também micro-organismos. E o aparecimento de infecções no ambiente de assistência, ele pode estar relacionado ao uso de técnicas incorretas, ou seja, o aparecimento de infecções no ambiente hospitalar, ele é totalmente prevenível, ou seja, se a gente utilizar uma higienização padronizada, uma higienização adequada e correta, eu consigo com certeza prevenir uma infecção hospitalar, ou seja, uma infecção que vai ocorrer dentro do ambiente hospitalar, tá? Então a gente está falando de uma coisa que pode ser prevenida, simplesmente com a técnica de higienização correta. Então, como eu já falei bastante para vocês, o objetivo da higienização é prevenir.
a ocorrência de quê? De infecções que estão relacionadas à assistência em saúde, ou seja, infecções, contaminações, tá? Que vão ocorrer durante a minha internação hospitalar, ou seja, durante o período que eu estou dentro do hospital. Bem, e o que é que envolve a higienização, tá? Então, o que é a higienização? Então, a higienização é um nome que a gente dá para 3 técnicas de limpeza, tá? Não, como é que eu posso dizer? Não limpeza em si, mas de procedimentos que vão realmente eliminar, tá? De forma parcial ou total os micro-organismos e também pragas daquela região, daquele setor, tá? E a higienização vai envolver essas 3 etapas. Vai envolver a limpeza, vai envolver a desinfecção e também vai envolver a esterilização. Bem, quais os fatores que vão favorecer a contaminação dos ambientes em saúde? Ou seja, quais os fatores que eles podem propagar, né, vão influenciar de forma predominante, de forma muito forte, essa contaminação. Então, são vários. O principal deles são as mãos de profissionais de saúde. Então, a gente sabe que as nossas mãos, tá? Elas vão, a gente coloca a mão no nariz, a gente coloca a mão no cabelo, a gente usa as mãos para ir ao banheiro, para pegar uma comida, e as nossas mãos elas vão ser um meio de contaminação, porque a gente vai estar entrando em contato com muitas superfícies, e muitas bactérias e muitos micro-organismos. E essas mãos elas vão estar levando, né, esses micro-organismos para pessoas e para superfícies, tá? Então, além das mãos, que podem favorecer essa contaminação, outro fator que vai favorecer a contaminação do ambiente em saúde vai ser a ausência de técnicas básicas pelos profissionais de saúde, ou seja, um profissional de saúde que não tem uma técnica adequada de higienização da mão, é o profissional de saúde que não sabe higienizar adequadamente uma superfície, ele não sabe, ele faz as coisas da cabeça dele, ele não sabe, ele não tem nenhum procedimento padronizado para fazer aquela higienização, por exemplo. Bem, outra coisa que vai favorecer a contaminação é a manutenção de superfícies úmidas e molhadas, tá? Então, todo micro-organismo ele precisa de água para ele se proliferar, para ele se multiplicar. Então, toda vez que o ambiente é úmido e molhado, a gente vai estar favorecendo o desenvolvimento de bactérias, de vírus e também de fungos. Superfícies empoeiradas também favorecem a contaminação, né? Condições precárias de revestimento, então o azulejo que está quebrado, né? Uma parede que não está com a pintura adequada, né? Tá com a pintura lá caindo, ela vai favorecer também o desenvolvimento de fungos naquela região, de bactéria. E também o principal é a manutenção de matéria orgânica. Então, sangue, pus, né, secreções, essas matérias orgânicas elas vão favorecer extremamente a contaminação no ambiente de saúde, tá? Essa matéria orgânica ela é a principal forma de contaminação. Então, a principal pergunta que tem que ficar na cabeça da gente é como a gente pode prevenir a transmissão de infecção na assistência à saúde. Então, se eu trabalho em um hospital, se eu trabalho em uma clínica, se eu trabalho em um ambulatório, a minha maior preocupação será prevenir essa transmissão de infecção. Então, o que eu posso fazer para evitar essa transmissão e o que eu não devo fazer, tá? Então, bem, o que é que eu devo evitar, tá? O que é que eu não posso fazer no ambiente de saúde? Então, eu devo evitar qualquer atividade que vai favorecer o levantamento de partículas em suspensão, ou seja, o levantamento de pó, tá? E de poeira. Então, por exemplo, é proibido eu usar aspirador de pó, por exemplo, em um ambulatório,
é proibido usar um aspirador de pó em uma enfermaria, é proibido usar o aspirador de pó dentro de um leito de um paciente, é proibido usar um aspirador de pó ou, por exemplo, uma vassoura dentro de uma cozinha, é proibido usar um aspirador de pó dentro de uma UTI, porque isso vai propiciar o levantamento de poeira e partículas de pó, né, nessa área. Outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso realizar varredura seca nas áreas internas do serviço de saúde, que é justamente fazer a varredura, né, varrer com aquelas vassouras que a gente usa na nossa casa. Em casa a gente até pode usar, mas no serviço de saúde não, porque mais uma vez isso vai fazer com que levante poeira, partículas de poeira. E a gente vai fazer o quê? Quando levanta partículas de poeira, a gente vai estar disseminando esses micro-organismos. Bem, isso é o que eu não posso fazer. Então, o que eu devo fazer, né, para evitar essa transmissão? Então, as superfícies, né, no caso, mesas, parede, piso, né, elas devem sempre estar secas. Então, eu preciso, né, quem trabalha nessa área de higiene precisa lembrar de sempre estar utilizando algum tipo de pano, algum tipo de utensílio que vai estar secando aquela superfície. Ela não pode estar molhada, porque, como eu já falei para vocês, bactérias, micro-organismos, eles gostam de água, eles precisam de água para estarem se multiplicando. Outra coisa que eu devo fazer, além de enxugar, é remover rapidamente qualquer matéria orgânica da superfície. Então, se tem sangue no chão, se tem pus, se tem secreção, essa secreção ela precisa ser removida, ela precisa ser rapidamente higienizada. Outra coisa que deve ser feita é isolar as áreas que estão em reforma e construção, né, com plástico, para que evite essa disseminação de poeira. Bem, e como eu estava falando para vocês, a higienização vai envolver 3 etapas, que vai envolver a eliminação parcial ou total dos micro-organismos, tá? Que vai envolver a limpeza, a desinfecção ou sanitização e a esterilização. Bem, a limpeza é muito importante que vocês consigam compreender essas 3 definições. A limpeza, minha gente, ela vai se referir ao primeiro passo da higienização, tá? E o que é que vai ser feito na limpeza? A limpeza diz respeito à remoção mecânica, ou seja, a remoção física da sujidade, a remoção física da sujeira. Então, é remover o detrito, é remover o inseto, é remover a poeira de forma parcial, tá? Então, você vai utilizar um mob, por exemplo, para tirar aquela poeira que está ali no chão, tá? Para tirar aquele detrito que está ali no chão, certo? Bem, a limpeza ela não vai matar esse micro-organismo, ele vai remover de forma parcial, ela vai remover de forma não completa, de forma parcial. E a desinfecção, tá? A desinfecção ou sanitização, ela vai consistir na eliminação de micro-organismos pela aplicação de um produto químico. Então, na desinfecção ou sanitização, eu vou precisar aplicar um produto químico, como por exemplo hipoclorito, um composto fenólico ou iodo, para estar eliminando esse micro-organismo. Na desinfecção, eu consigo eliminar quase todos os micro-organismos. Eu só não consigo eliminar os esporos, tá? Então, os esporos eu não consigo estar eliminando. A eliminação dos esporos ou de micro-organismos mais resistentes, ela só vai ocorrer aqui na esterilização. Na esterilização, ela vai consistir na destruição total dos micro-organismos em todas as suas formas, bactérias, vírus, fungos, e essa esterilização pode ser por agentes químicos ou por agentes físicos, como por exemplo a radiação. Bem, e aí a gente chega na última etapa da nossa aula, que é o que vocês precisam saber, que é a classificação das áreas em serviços de saúde. Então, as áreas de serviço de saúde elas são classificadas em relação ao risco que essa área tem de transmitir
uma infecção. Então, quanto mais uma área ela é perigosa, ou seja, quanto mais essa área tem um potencial ou probabilidade de transmitir uma infecção, ela é chamada de crítica ou menos crítica, tá? A gente vai entender melhor essa classificação agora. Mas é uma classificação de acordo com a gravidade desse risco de transmissão. Primeira classificação, a área crítica. Ela, como o próprio nome diz, ela é crítica porque ela tem um risco muito aumentado de transmitir uma infecção, tá? Por quê? É uma área que, pelas atividades desenvolvidas, ela tem um risco muito aumentado de infecção, ou porque o paciente que nela se encontra é um paciente que tem a imunidade comprometida, é um paciente imunodeprimido. Então, um exemplo de área crítica é uma área crítica pelo risco de atividade. Então, por exemplo, um laboratório de anatomia é uma área que ela tem um alto risco de transmissão, de infecção, porque ela utiliza peças, né, peças humanas, vai utilizar também sangue, e devido ser matéria orgânica, ela apresenta o maior risco de infecção. Então, o laboratório da anatomia, o banco de sangue, né? Também o lactário, o serviço de nutrição e dietética. O laboratório e o banco de sangue, eles apresentam risco de infecção porque eles vão utilizar matéria orgânica, então tem esse risco de infecção. E o lactário, o serviço de nutrição e dietética, porque eles utilizam alimentos, e o alimento ele precisa estar numa temperatura adequada. Se entrar em contato, se ele não tiver na temperatura adequada ou tiver em contato com o micro-organismo, ele pode ser contaminado e ainda contaminar outra pessoa, tá? A lavanderia é a mesma coisa, ela pode tanto ser contaminada e contaminar outra pessoa. E áreas que são críticas porque os pacientes que nela se encontram são pacientes que apresentam imunidade comprometida. Por exemplo, um paciente de UTI é um paciente que tem imunidade comprometida, é um paciente que precisa estar totalmente monitorado, porque é um paciente que está muito instável, um paciente que está muito debilitado. Ou um paciente, um berçário, né? Um paciente, um bebezinho, que é uma criança, né? Tem uma imunidade mais sensível, uma imunidade mais não desenvolvida ainda. Um paciente, por exemplo, de hemodiálise, né? Ou clínicas, por exemplo, de hemodiálise, de transplante. Então, são pacientes que, mesmo que se encontrem lá porque estejam a nível ambulatorial, são pacientes que têm uma imunidade comprometida e essas áreas elas são críticas. Os pacientes que estão lá, eles são pacientes muito sensíveis, tá? Então, é uma área crítica, pelo alto risco de transmissão de infecção. E uma área semicrítica, né? Então, são áreas, né, na qual todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Então, essas áreas semicríticas são aquelas enfermarias na qual o paciente ele não tem nenhuma doença infecciosa ou o paciente tem alguma doença infecciosa de baixa transmissibilidade. Então, exemplo disso, né? Um paciente que apresenta HIV, é um paciente que ele tem uma doença infecciosa, mas ele não tem risco, né, de transmitir essa doença, né? Outra doença não infecciosa, né? Que a gente pode pensar, é um paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, é um paciente que se internou para fazer uma cirurgia plástica, é um paciente que se internou para fazer uma cirurgia de hérnia, é um paciente que se internou para fazer uma cirurgia de pele. Então, é um paciente que não tem uma doença infecciosa, tá? Mas é uma área semicrítica, né? Porque todo paciente, por estar no hospital, se ele está ali é porque ele é um paciente sensível, né? Mas é óbvio que tem pacientes que são mais sensíveis que outros, né? E aí, exemplo de áreas semicríticas: enfermarias, apartamentos, ambulatórios, um banheiro também, o posto de enfermagem, né? Por ser um local que todo mundo passa, que todo mundo às vezes deixa, né? Às vezes o paciente chega,
deixa as pessoas também do banco de sangue, se faz coleta de sangue, de material de urina, de fezes, colocar lá naquele posto e acaba que é uma área que é bastante contaminada. O elevador e o corredor também, porque às vezes o hospital não tem um elevador exclusivo para transporte de roupa e também do lixo, né, dos resíduos do hospital, tá? E por isso é uma área semicrítica. E também a área não crítica, tá? Essa área não crítica é todo o compartimento assistencial de saúde não ocupado por paciente, em onde não vai realizar nenhum procedimento de risco, tá? Ou seja, o paciente não vai ter paciente para fazer nenhum procedimento como retirada de sangue ou fazer curativo. Isso vai incluir o quê? O vestiário, né? A copa, a área administrativa, o almoxarifado, sala de costura, secretaria. Então, são áreas, né, que são não críticas, e aí nessas áreas não críticas os procedimentos de higienização eles vão ser mais simples. Bem, pessoal, essa era a aula que a gente tinha para essa semana. A gente fica aguardando as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer coisa a gente se encontra nos fóruns e nos chats para tirar qualquer dúvida. Até mais!